Bom, pessoal, vamos dando início então para a gente acabar não atrasando. Primeiro de tudo, todo mundo está conseguindo me ouvir? Tá bem. Bom, boa noite então a todos vocês. Boa noite, Vanessa, primeira aula. Eu acredito que o restante do pessoal já tem acompanhado, né? Então, seja muito bem-vinda. Bom, pessoal, primeira coisa que eu queria conversar com vocês é o seguinte, sobre a nossa atividade, tá? Atividade que eu passei para vocês na sexta-feira, e como nós havíamos combinado o prazo para entregar as atividades, eu sempre vou passar a atividade para vocês na sexta, e vocês precisam me entregar até a quarta-feira que vem, da próxima semana, que é o nosso próximo dia de aula, né? Pois bem, nesta primeira atividade, excepcionalmente, por conta de que nós tivemos alguns problemas com o pessoal que estava fora do meu componente, né? Porque existem outros componentes de marketing e isso houve muito problema, porque existem pessoas que ainda estavam matriculados no componente errado do programa anterior, do programa passado, tá? E, consequentemente, acabaram não tendo acesso ao nosso AVA, do nosso componente, e, consequentemente, não conseguiram acompanhar ali o material, a apostila, acompanhar a atividade, enfim. Então, excepcionalmente, por conta dessas questões, eu vou estender o prazo para entrega dessa atividade até amanhã, tá? Que nós também teremos aula, certo? Então, fica aí a oportunidade para quem, por um motivo ou outro, não conseguiu fazer, tá? Eu vi que eu estava verificando ali, eu acabei não fazendo as correções justamente por conta de que eu iria estender esse prazo, mas eu verifiquei que muito poucos de vocês me encaminharam essa atividade. E como é a nossa primeira, né, eu peço para que vocês me ajudem a conversar com os colegas, né, e eles, quem não está conseguindo nos acompanhar aqui ao vivo, eles vão acabar vendo esse vídeo depois, né, mas só para enfatizar a importância da entrega das atividades, por conta de que elas vão montar a forma do parecer final desse componente, certo? Alguma dúvida? Tranquilo? Tá bem. Então, só para reforçar, então, né, principalmente para a Vanessa que está chegando agora, nossas aulas são nas quartas, quintas e sextas-feiras, né? A gente tem optado por realizar esse encontro virtual, até para minimizar um pouco a distância, né? E eu também faço a gravação do que a gente está conversando, eu estou gravando a tela, né? Consequentemente, para o pessoal que não possa participar, para que eles também tenham acesso a essa aula, porque aqui eu estou dando sequência no conteúdo que eu estaria trabalhando em aula, que nós estaríamos trabalhando em aula, tá? Então, eventualmente, caso vocês não possam participar, esse material ele vai ficar disponível para vocês. Eu sempre passo o linkzinho do YouTube, só que o YouTube não tem colaborado muito, né? O YouTube ele tá de sacanagem, porque um vídeo normal de 1h30, que antigamente a gente demorava pouco tempo para fazer o upload, agora ele tem demorado em média de 30 horas para fazer esse upload, né? E esse foi o período máximo que eu tive até agora, da outra turma. Então, se porventura eu perceber que vai atrapalhar o andamento dos nossos encontros, né? Aí a gente acaba decidindo por uma outra forma. De repente, para esse pessoal que não possa nos acompanhar ao vivo, eles não percam esse conteúdo. O ideal, pessoas, minha gente querida, é que o seguinte, todo mundo possa participar do ao vivo.
né? Porque eu acho que é a forma que a gente tem de efetivamente ter uma troca, ter a participação de vocês, a colaboração de vocês. Então, façam um esforcinho para que a gente consiga todo mundo se encontrar nos dias e nos horários agendados. Certo? Bueno. Feito isso, eu vou começar a compartilhar com vocês a tela dos slides, que é o material que vocês já receberam, já está disponível, né? Tanto no AVA quanto no próprio grupo, eu já postei. Então, caso alguém ainda não tenha acesso a esse material, por favor, falem no chat, né, para que ninguém fique sem acesso a esse material. Deixa eu iniciar aqui. Me sinalizem se todo mundo está recebendo. Beleza. Bom, na nossa última aula, então, fazendo um breve resumo, depois de nós termos criado uma linha do tempo e um raciocínio bem bacana, né, sobre a importância da administração estratégica, né, e também depois de nós termos conceituado o marketing, o que é realmente marketing, a gente entrou em algumas esferas importantes que precisam ser levadas em consideração quando a gente vai efetivamente tomar uma decisão, né? E essa decisão não necessariamente da área de marketing, do corpo de marketing, mas sim todas as demais áreas de decisão dentro de uma organização. Ah, professor, o que é uma área de decisão? Todas aquelas áreas que envolvem recursos, né? Aí a gente faz o gancho lá com a nossa primeira aula, o básico da administração, que são recursos, tomada de decisão, né? E efetivamente tu colocar em prática tuas estratégias. Então, tomada de decisão, as áreas de tomada de decisão envolvem recursos, e esses recursos são pessoas, né? Investimentos, valores, o próprio produto ou serviço, né? Para que a tomada de decisão em si efetivamente ocorra da forma mais assertiva possível. Tá? Então, exemplos de área de tomada de decisão. A área de marketing é uma área de tomada de decisão, a área de gestão de pessoas, a área de produção, a área de vendas, né? A área da gestão. Tudo isso são tomadas de decisões, áreas de tomada de decisões, onde, para tu efetivamente tomar a decisão mais correta, frente ao cenário que tu está vivenciando, tu precisa saber alguns pressupostos, ou seja, tu precisa ter noção do que está acontecendo, né? E aí, na nossa última aula, nós entramos em 3 grandes fatores que precisam ser levados em conta quando a empresa, o gestor, o empresário, quer efetivamente tomar uma decisão assertiva, tomar uma decisão correta. Vocês recordam quais eram esses 3 grandes fatores? Vamos lá. Vou mostrar para que vocês estão afiados. Vou mostrar para a nossa colega nova aí. Quais são os 3 grandes fatores? E aí, boa noite, Bruno. Não, começamos agora. Ó, os 3 grandes fatores que nós vimos na última aula, né, que precisam ser levados em consideração. Fator tecnológico, né, porque a gente sabe que tem vários modelos de negócio surgindo, a tecnologia, principalmente no momento que a gente está vivendo, é um auxílio muito grande, é uma estratégia muito grande para a gente diminuir esse distanciamento entre empresas e clientes. Beleza. Tecnologia, pessoas, porque eu falei para vocês que pessoas continuam sendo o nosso ativo mais caro dentro de uma organização, né? E por fim, o fator econômico, porque é preciso levar em consideração tudo que está acontecendo ao redor de nós, né? Seja a alta do dólar, seja a crise do coronavírus, seja alguma crise no nosso local de atuação, né? Alguma crise municipal, enfim. Tudo isso deve ser levado em consideração na hora, por exemplo, de tomar a decisão. Qual é o plano de marketing que nós vamos efetivamente colocar em prática, né? Porque o marketing, como eu falei para vocês, é uma área de tomada de decisão.
Então, se eu não levo em consideração tudo isso aqui que eu acabei de falar, pode ser que aconteça de que a forma que eu vou comunicar o meu produto ou o meu serviço não seja efetivamente passado todas as informações como deveria, né? E isso acaba tendo uma influência lá no meu volume de vendas, né? No posicionamento da minha marca, no relacionamento que eu quero ter com os meus clientes. Então, sim, é muito importante levar em consideração esses três grandes fatores. Pois bem, depois disso, nós entramos em algumas palavrinhas que vocês vão acompanhar, tanto no nosso componente, mas principalmente também nos outros componentes que virão, né? Que basicamente o que eu fiz foi montar um glossário ou um mapinha com essas palavras-chave e os principais conceitos delas, né? Então, por exemplo, ali a gente viu o que são mercados, o que é uma demanda, né? Que vocês vão trabalhar bastante isso lá no componente de produção. O que são valores, o que são necessidades, o que são desejos. Obviamente que a gente vai tratar eles especificadamente. Opa! Só um pouquinho, gente, porque minha cachorra acabou de fazer o favor de desligar o meu monitor, por isso que parou a transmissão para vocês. Mexe ali, professor, vai. Problema técnico, né? Isso era visto que poderia acontecer. Voltou aí? Tá muito escuro, né? Eu acho. Deixa eu ligar aqui novamente, peraí. Peço desculpa, vamos adiante. Então, nós vimos essas palavras que nós vamos acabar trabalhando ao longo do nosso componente do nosso curso. E a primeira atividade que eu propus para vocês foram essas 5 questões, né? Respondendo o que são demanda, o que são mercados, valores, necessidades e desejos, e também para determinar o que é ambiente organizacional interno e externo, né? Falar um pouquinho sobre os 3 grandes fatores que a gente trabalhou bastante na última aula, determinar o que era marketing, e por fim, eu sugeri que vocês trouxessem 2 estratégias que poderiam ser aplicadas, levando em consideração o nosso contexto atual, né? A crise do coronavírus. Pois bem, então a partir de agora a gente vai dar sequência. Ficou alguma dúvida da aula passada, que vocês lembraram depois, na hora do banho, na hora que dormiu? Não? Beleza, então tá. Vamos adiante então. Pois bem, agora a gente vai entrar naquela questão do seguinte. Eu preciso, antes de mais nada, levando em consideração tudo que a gente falou até agora, saber qual que é o meu papel no mundo, né? Porque uma empresa, ela existe, obviamente, que é para dar lucro, né? O fator principal que ela quer gerar vai ser o lucro, mas para que ela consiga realmente esse objetivo, ela precisa entender qual que é o sentido dela, qual é o princípio da existência, qual é a filosofia, né? Qual que é quais são os princípios éticos que vão nortear essa organização. E se eu não levo isso em consideração e se eu não faço essa reflexão, vai acontecer o seguinte: muitas vezes o concorrente vai sair na frente porque ele já fez todo esse levantamento, né? Então ele sabe qual que é o papel dele, ele sabe o local que ele está situado e quais são as características daquele local, né? Quais são os fatores que influenciam os fatores internos e os fatores externos, tá? Então agora a gente entra nessa questão da análise ambiental propriamente dita, a qual eu propus para vocês uma reflexão na última aula, que foi o cenário da análise de cenário da nossa ilha, né? Que eu passei uma imagem para vocês e solicitei que vocês fizessem a análise de cenário. Pois bem, quando a gente vai fazer uma análise de cenário, essa análise nos possibilita enxergar algumas coisas, tá? Uma característica bem forte, bem significativa, que precisa ser levada em consideração e precisa ser o mais alto nível,
e o que te evidencia, que te destaca, que faz com que o teu concorrente se torne segunda opção para o teu cliente, né? Do que a gente está falando aqui? Das tuas forças, né? As tuas forças, ou seja, aquilo que tu tem de melhor, aquilo que o negócio tem de bom, aquilo que o negócio oferece de diferente, aquilo que o negócio faz sair na frente da concorrência, ou seja, as forças, tá? Então, forças nada mais são do que vantagens competitivas que a empresa possui. Elas geram o desenvolvimento da organização frente às oportunidades. E aí, mantendo aquela linha de raciocínio que eu falei para vocês, que nós sempre vamos usar os exemplos ligados à organização, mas também a nós como pessoas, né? Quando a gente vai analisar nós, pessoas, obviamente que as nossas forças precisam destoar as nossas fraquezas, né? Tu tem que mostrar o que tu tem de bom. O teu lado positivo tem que ser o primeiro a ser mostrado. Não tem sentido, por exemplo, tu participar de um processo seletivo e quando perguntarem quais são as tuas forças ou quais são no que tu é bom, e aí tu não souber responder. Da mesma forma, tratando de uma empresa. Quando o concorrente vai optar, vai fazer a escolha e a tomada de decisão em qual empresa comprar o produto ou em qual empresa consumir o serviço, ele vai fazer algumas perguntas, né? O que essa empresa tem de diferente para me oferecer? Ou no que ela é boa? Será que ela realmente é boa? Né? E aí a gente entra num aspecto que é o seguinte: se a empresa não reconhece, não entende dessas forças, não sabe quais são as próprias forças, não é o cliente que vai dizer. Né? Não é o cliente que vai chegar, vai pegar ela pela mãozinha e vai dizer: olha só, vem aqui, vamos sentar, eu vou fazer uma análise e vou tentar entender quais são os teus pontos fortes, né? O que tu é bom realmente. Não, a empresa tem que mostrar isso. E não basta simplesmente ela colocar no papel dizendo que uma das principais forças é o atendimento. E aí a gente tem como exemplo várias empresas que acabam fazendo isso, né? Um diferencial é o atendimento. Só que na hora efetiva, realmente, que o cliente, que o consumidor está passando pelo processo da experiência dessa compra, o atendente que está na linha de frente atende ele igual um cavalo, né? Atende ele como se estivesse tratando com um pedaço de polenta. Ou seja, a empresa comunica que atendimento é um ponto forte, é algo que ela vende e destoa aos concorrentes, só que na hora efetiva, que o cliente vai ter a experiência, não é isso que acontece. E aí a gente entra numa coisa muito séria. Ela acaba dizendo que é boa numa coisa e ela acaba entregando algo totalmente ao contrário. Né? E aí, pensem no seguinte, e isso tratando-se de uma empresa que comunica que o atendimento é um ponto forte, né? E aí, se a gente vai avaliar uma organização que não faz ideia quais são os pontos positivos dela, ela está simplesmente perdida. Ou seja, ela está existindo, ela está só pagando impostos, ela não tem foco, ela não tem objetivo, ela não sabe qual que é o papel no mundo, né? E aí, provavelmente, ela sofra da síndrome de Gabriela, que vocês devem recordar da última aula que o professor cantou para vocês. Né? Eu não vou cantar hoje de novo. Então, quem não viu, assistam a aula anterior, por favor. Tá? Então, exemplo, gente, de forças. Tá? Pessoas qualificadas. Tchê, se eu acabei de falar que pessoas continuam sendo o nosso ativo mais caro dentro de uma organização, dentro de um processo como um todo, seja na área de marketing, na área de vendas, na área de produção, né? Obviamente, se eu escolho as melhores para trabalhar, se eu escolho as melhores para atender o meu cliente, se eu escolho as mais qualificadas, as que são diferentes, as que conseguem enxergar além do que simplesmente uma ilha, né? Automaticamente eu estou saindo na frente desses concorrentes, né? Então eu posso dizer que pessoas qualificadas para mim é uma força, né? Para mim a organização é uma força. E aí trazendo para o nosso exemplo nosso pessoal, eu posso dizer que comunicação é uma força, né?
E para muitos de vocês, para a grande maioria, inclusive, o nosso primeiro desafio da apresentação, e até mesmo o último da venda da caneta Bic, que eu vou falar depois, que eu tô bem orgulhoso mesmo, assim, ó, profundamente, mas para a grande maioria de vocês, a comunicação é uma força, ou seja, tu tem que evidenciar isso, tu tem que mostrar. Mas agora, se tu não sabe que comunicação é uma força, provavelmente tu vai ter maiores dificuldades, né? Daqui a pouco tu não reconhece esse teu potencial, daqui a pouco tu acha que tu não é bom o suficiente, tu acaba entrando numa zona muito perigosa, que é a da mais voltada para a área de gestão de pessoas, que vocês vão trabalhar também, mas que vocês acabam se manipulando. Então, quando a gente vai tratar de uma empresa, é basicamente a mesma coisa, né? Se a empresa não reconhece que o grupo o setor de vendas é uma força, o pessoal que trabalha na ponta vendendo é um pessoal que é dinâmico, tem boa comunicação, né? Tem um dinamismo, são carismáticos, conseguem atender o cliente, conseguem entender do produto e do serviço. Se a empresa não reconhece isso e não entende isso, ela está deixando de comunicar uma força interna que ela tem. E daqui a pouco essa força pode ser levada em conta na hora do cliente tomar a decisão por comprar ou não comprar dessa empresa. Então, ronco! Acontece. Bom, outro exemplo, gente, de força dentro de uma organização são processos bem definidos. Tá? Ou seja, o meu processo de produção ele ocorre perfeitamente. Ou seja, eu tenho um produto e esse produto precisa ser produzido exatamente da forma como ele foi efetivamente construído. Ou seja, o meu processo produtivo ele ocorre perfeitamente. Né? Então, se os meus processos, e isso vocês também vão trabalhar lá na frente, eles ocorrem de forma correta, de forma certa, sem erros, com o mínimo de erro possível, os meus processos eles são uma força, né? Então, automaticamente isso pode ser comunicado para o teu cliente, para o teu consumidor, como sendo uma força da organização. Outro exemplo, missão, visão e valores, que são pressupostos que vocês vão trabalhar também, e é uma parte muito legal, onde depois que vocês construírem efetivamente a empresa, depois que vocês definirem o produto, o serviço, seja lá qual é o segmento que vocês vão atuar, vocês vão precisar construir esses pilares aqui. E eles são muito importantes. Porque a missão, provavelmente vocês já tiveram algum contato com isso, ou já entraram dentro de uma empresa e enxergaram um quadrinho ali dizendo o que era missão, visão e valor. A missão nada mais é do que o teu papel no mundo, o porquê que tu existe. A empresa por si só, qual é o sentido da vida? O porquê que ela existe? Qual é o que ela quer entregar? Seja para a sociedade, seja para os clientes, né? Seja para todos os parceiros, todos os agentes envolvidos. Mas missão basicamente é isso. E é muito legal, porque ela não pode simplesmente criar isso e colocar no papel. Ela precisa efetivamente seguir aquilo ali. Da mesma forma que a visão e os valores. A visão é a tua visão de futuro, ou seja, eu entendo o que eu sou no momento, né? Como eu me comporto e eu tenho a visão do todo, de eu funcionando, eu como empresa, tá? Eu funcionando hoje, 2020, todo o meu volume de vendas, todas as minhas estratégias que eu tenho utilizado, mas até 2030 eu quero ser líder de mercado. Ou seja, eu vou ter 10 anos, né? Eu tenho uma visão a longo prazo e até o final desse prazo eu preciso efetivamente atingir esse objetivo aqui. Então a visão também é algo muito legal. Mas não se preocupem, tá? Isso vocês vão trabalhar lá na frente também. E não é no meu componente, é no componente de empreendedorismo.
Pois bem, alguma dúvida da questão de forças? Não? Certo? Beleza. Em contraponto às forças, a gente tem as fraquezas, né? E aí, por isso que eu digo que é muito importante primeiro tu conhecer as tuas forças e evidenciar elas o suficiente para que as tuas forças sejam mostradas de forma mais clara, ou seja, mais nítido. A primeira coisa que tem que transparecer para o teu cliente, para o teu consumidor, são as tuas forças, não é a tua fraqueza. Porque assim, gente, seria incoerência nossa, né, imaginar que nenhuma empresa tem fraqueza ou que nenhum ser humano na face da Terra tenha fraquezas. Não, muito pelo contrário. E é muito rico e é muito gratificante quando tu enxerga uma empresa. Nós trabalhamos com essa parte de planejamento, de estratégia, né? Quando a gente enxerga realmente uma empresa que reconhece esses pontos, porque não é feio, não é feio, nem para nós e nem para as organizações. Não é feio dizer que daqui a pouco o teu atendimento é a tua fraqueza. Porque a partir do momento em que tu reconhece que é uma fraqueza, aí tu vai tomar a ação de dizer, beleza, se é uma fraqueza, o que é que eu tenho que fazer para mudar? Exemplo de vocês, muitos vieram e disseram, professor, eu sou uma pessoa tímida, que eu não gosto muito de falar, eu tenho vergonha, né? Então, automaticamente, isso é uma fraqueza. A pessoa está reconhecendo que isso é um ponto que ela precisa melhorar. Agora, seria errado se a pessoa ou se daqui a pouco as organizações reconhecessem que isso é uma fraqueza, mas automaticamente não tomassem nenhuma medida para tornar aquilo melhor, para modificar esse cenário, entendem? Então, fraqueza existe em todos os lugares. Seja no atendimento, seja na forma como tu está comunicando o teu produto ou o teu serviço, seja na forma como tu realmente está entregando esse serviço, né, ou esse produto para o teu cliente. Mas é importante, faz parte, existe porque faz parte, certo? Então, fraqueza é muito importante, tanto quanto as forças, tá? Mas o que tu tem que fazer, o que as empresas precisam tomar consciência é isso. Fazer com que as nossas forças ou as forças dessas organizações sejam mostradas de forma com que evidenciem, que sejam a primeira coisa, que sejam a linha de frente, que as fraquezas aconteçam e existam, mas que elas fiquem num patamar abaixo, né? Automaticamente, isso faz com que o cliente entenda, olha, essa empresa realmente está mostrando quais são os pontos fracos, né? Então ela realmente está se mostrando, ela está aberta para o mundo. E isso é muito bonito. Ah, professor, mas aonde que entra o marketing nisso? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver porque a partir do momento em que ela reconhece as forças e fraquezas, ela vai poder entender do cenário, ou seja, do ambiente externo que ela está situada. Foi a moto que roncou aí e agora é a minha cachorra chorando aqui. Então eu peço desculpa para vocês. Tá? Automaticamente, se ela reconhece esses pontos, gente, ela vai conseguir fazer o quê? Tomar uma decisão mais assertiva. Vai poder construir um plano de marketing mais assertivo. Ela vai conseguir comunicar o produto ou o serviço de forma mais correta. Tanto é que existem estratégias que vão fazer com que essas características fiquem mais claras e fique mais fácil a empresa reconhecer, que é o que a gente vai trabalhar, né? Que é uma ferramenta muito legal, que vocês vão aplicar, e eu trouxe um exemplo para vocês, que vai ficar mais claro, vai ficar mais nítido, tá? Vamos lá. Fraquezas são os pontos de atenção que a empresa precisa corrigir e melhorá-los. São de extrema importância para a evolução da empresa. Então é aquilo que eu falei. A fraqueza existe para a nossa evolução. Seja nós, como pessoas, ou para as empresas entenderem que elas precisam melhorar em algum ponto. Que chato que seria, né, se não existisse fraqueza, se todo mundo fosse bom o suficiente em tudo, né, e não precisasse se desenvolver, se não precisasse buscar mais, pensar fora da caixa, seria muito chato. Exemplos de fraquezas, tá? Falta de objetivo.
Daqui a pouco a gente está tendo um negócio que vende tudo, que vende até casa pegando fogo, como eu gosto de brincar. Mas ela acaba não se especializando em um determinado produto ou um determinado serviço. E aí, automaticamente, ela vai acabar sendo apenas mais uma no meio de toda a imensidão do mundo dos negócios que a gente viu nas últimas aulas, né? O que fizinho animado das ruas da Índia, uma bagunça, todo mundo querendo passar em cima de todo mundo. Então, o mundo dos negócios são esses, né? É esse cenário que a gente está vivendo. Então, se tu não tem um foco, um objetivo claro, dizendo eu trabalho com celulares, o meu cliente são consumidores que precisam, que vão precisar adquirir aparelho de celular. Beleza. Ou seja, tu tá tendo um foco, tu te especializou nisso. Agora, não estou dizendo que é errado, tá? Mas daqui a pouco tu tem um negócio que vende celular, vende fone, vende carregador, vende lâmpada, vende mouse, vende teclado, vende isso, vende aquilo. E, consequentemente, tu acaba não te especializando em um determinado produto ou serviço. Isso se torna um pouco mais difícil que tu atinja o volume de vendas que tu espera ou que tu consiga realmente criar uma marca significativa, criar um corpo para essa marca, criar uma representatividade para essa marca e automaticamente tu vai ser mais um na imensidão. Ah, professor, mas isso não está errado. Não, não está errado. É a análise que nós fizemos da ilha, lembra? É errado eu ter um pensamento comum e querer ser um no meio de todos? Não, tá certo. Por quê? Porque cada um de nós temos objetivos e metas diferentes, assim como as empresas também. Então, daqui a pouco. Sim, tem isso, mas não é apenas isso. Às vezes, e muitas vezes, principalmente tratando aqui do nosso cenário Santa Maria, além do fato de não nichar, é o fato de que tu não consegue nichar. Por exemplo, tu vai trabalhar com um determinado mercado, um determinado grupo de clientes que é muito segmentado. Então, daqui a pouco, se tu nichar realmente esse teu produto, ele talvez não tenha um aceite muito grande porque a gente está tratando do modelo Santa Maria. E aí que é importante essa análise de cenário e essas estratégias que a gente vai trabalhar. Porque é preciso entender qual que é o cenário. Ou seja, eu entendo o que, que eu sou, o que, que eu faço no mundo e eu entendo onde eu estou. Agora a gente está falando de nós, da análise ambiental interna. Daqui a pouco a gente vai falar da externa e vai ficar mais claro, né? Mas agora, daqui a pouco a gente está falando de um cenário totalmente diferente, por exemplo, uma região metropolitana, São Paulo, ou daqui a pouco o teu produto, o teu serviço vai ser oferecido através de uma plataforma, na internet, enfim. Talvez tu consiga nichar de forma mais rápida, mais fácil, esse processo não seja tão dificultado. Mas, consequentemente, tu precisa levar em consideração a análise do cenário. E quando a gente fala de análise de cenário, é entender o que tu é, onde tu está situado e o que tu está trabalhando, né? E é isso que a gente está vendo agora, tá? Outro exemplo de fraqueza, gente, é não conhecer o cliente. E essa, assim, ó, é um erro primordial, um erro de ensino fundamental, que não pode acontecer, né? Daqui a pouco eu tenho um negócio, como eu falei para vocês, não é errado ter um negócio que oferece vários, uma diversificação muito grande de produtos e segmentos, enfim, não é errado. Só é errado tu oferecer um monte de coisa, tu não ter um foco, tu acabar não te especializando em um determinado produto ou serviço e principalmente não conhecer o teu cliente, né? E aí tu tá errando em um aspecto que é inicial, é um erro mirim. E muitas vezes acontece isso, né? Daqui a pouco o empresário ele tem essa vontade e acontece muito com o empreendedor, porque ele tem essa necessidade de colocar o produto dele para vender, porque o negócio dele é o melhor do mundo, é o que vai transformar o universo, é o que vai transformar a sociedade, o produto dele é o melhor, esse é o pensamento que ele tem, né? Só que daqui a pouco, se ele não levar em consideração e entender todo esse cenário que a gente está falando, ele pode ter erros primários. E um desses erros primários é o seguinte: daqui a pouco o modelo de negócio dele realmente é o melhor que tem.
só não para o local onde ele está pensando em trabalhar. Daqui a pouco o local Santa Maria, a Praça Santa Maria, não era o mais ideal para ele implantar esse modelo de negócio. Entende? Então, por isso que é necessário todo esse conhecimento. Lembra que eu falei, não preciso ser expert em tudo isso. Não preciso ter que me formar nessa área para poder entender porque eu quero empreender. Não, muito pelo contrário. Mas agora, tu precisa ter noção disso. Tu precisa entender que esses aspectos vão, de forma direta e indireta, acabar influenciando no teu negócio e, consequentemente, nos teus resultados. Alguma dúvida? Tá tranquilo? Uhum. Também, também. E isso também. Seja pela. É que é aí que tal. A gente precisa tomar um cuidado. Sabe por quê? Porque daqui a pouco tu tá levando em consideração um modelo de negócio que ele consegue se adaptar muito bem. Seja um mercado que ele é conservador ou não. Entende? Então, a primeira coisa que tu tem que saber é qual é o teu modelo de negócio. A partir daí, tu vai entender do cenário, tu entende? Então, aqui a gente está falando de alguns pontos que são posteriores a tu desenvolver esse modelo de negócio, tá? Então tem que tomar esse cuidado. Agora, daqui a pouco tu não tem nenhum modelo de negócio pronto, né? Nenhum modelo que tu já tenha testado e tu vai criar um modelo do zero. Aí sim, tu precisa parar e pensar, tá? Mas esse modelo ele vai se aplicar aonde? Ele vai se aplicar para o mercado Santa Maria ou para o mercado da internet. Daqui a pouco eu vou oferecer meu produto ou meu serviço na internet. E aí muda o cenário completamente, entende? Então, primeira coisa é entender do modelo. Qual é o produto, o serviço, o modelo do teu negócio. O que é que tu quer trabalhar? A partir daí, sim, aí tu vai entender do teu mercado. Bom, o meu cliente ideal que talvez eu consiga atingir e oferecer esse produto ou serviço são pessoas de determinada faixa etária, né? E daí tu faz todo o levantamento do perfil do teu cliente, mas isso é um segundo ponto. Isso é lá na frente quando a gente vai trabalhar pesquisa mercadológica, tá? A gente vai ver isso e vai tratar bastante sobre isso. Fica tranquilo. Ah, pessoal, tá tranquilo? Eu tô falando igual uma gralha, tô pausando, vocês estão entendendo? Tá, beleza. Então vamos adiante. Aí a gente entra num outro aspecto. E depois, quando eu apresentar para vocês a ferramenta que nós utilizamos para levantar esses pontos que a gente está vendo, vai ficar mais claro, tá? Em aula, eu gosto de montar um esquema completo no quadro e eu gosto muito de fazer a analogia desse contexto que a gente está trabalhando. Eu gosto muito de fazer a analogia com uma célula do corpo humano. E aí depois eu vou mostrar para vocês que fica mais claro de entender tudo isso, tá? Oportunidades. O que seriam oportunidades? São situações positivas do ambiente externo que permitem à empresa alcançar seus objetivos ou melhorar sua posição do mercado, no mercado que ela está trabalhando, ela está situada. Exemplo: poucos concorrentes, aumento da demanda, linhas de financiamento, né? Isso tudo são exemplos de oportunidades que estão aí no mercado, né? Onde empresas podem fazer uso desses exemplos e fazer com que essas oportunidades sejam aplicadas dentro do negócio e acabe, consequentemente, se tornando uma força. Tá? Exemplo, a nossa situação que a gente está vivendo agora do coronavírus, para alguns modelos de negócio tem se mostrado uma oportunidade bem bacana. Né? A exemplo, sim, tá bem. Mas eu tô dando. Vamos pegar um exemplo bem pequenininho, tá? Quem aqui não entrou no Facebook e não viu alguma publicação de alguém ou alguma empresa comercializando máscaras, né? Ou seja,
esse tipo de situação acaba se tornando uma oportunidade, né? Só que, claro, aí a gente entra na mesma coisa, bate na mesma tecla. É preciso entender do que é o negócio, qual é o segmento. Porque senão, daqui a pouco eu falo para ti que a pandemia do coronavírus é uma oportunidade, né? E daqui a pouco o teu negócio é um negócio onde tu precise atender o público, onde tu vá obrigatoriamente ter uma aglomeração de pessoas. Ou seja, isso para ti não é uma oportunidade, né? Tá fazendo sentido? Então, é preciso levar em consideração o modelo do negócio. Para esse tipo de negócio, para esse tipo de comércio, é sim uma oportunidade. Assim como para farmácia, para supermercados, né? O volume de vendas dos supermercados extrapolaram os últimos índices dos meses anteriores. Inclusive, eu estava lendo uma pesquisa, inclusive do próprio final do ano, né? Teve um aumento considerado, né? Então, o volume de vendas dos supermercados hoje eles estão batendo pau a pau com um período de final do ano, que é um período onde as pessoas consomem mais, compram mais. Então, automaticamente, essa situação que a gente está vivenciando, ela pode sim, né, levando em conta o modelo do negócio, ela pode ser uma oportunidade. E aí a gente entra num outro aspecto, que é exatamente o que a gente está falando, só que é o oposto. Para outros negócios, esse cenário que a gente está vivendo é uma terrível ameaça, né? Usando o mesmo exemplo que eu dei. O teu negócio, tu trabalha com atendimento ao público, daqui a pouco tu é uma manicure, tu é um cabeleireiro, né? Que tu precisa atender o teu público, e tu precisa do cliente presencial, porque senão o teu serviço ele não consegue se concretizar, entende? Então, o cenário que a gente está vivenciando agora, ele se torna uma ameaça para esse modelo de negócio, entende? Então, por isso que é importante levar em conta essa análise de cenário, tá? E a análise de cenário, ela diz muito isso. O que é o teu negócio, quais são as tuas forças e fraquezas, quais são as oportunidades e ameaças que a gente está vivendo. Vai ficar bem mais claro agora com o esqueminha. Então, só para sintetizar, ameaças são aspectos desfavoráveis do contexto externo, onde a empresa ou unidade analisada está inserida. Exemplo: novos concorrentes, novos tributos, instabilidade econômica, queda de vendas. Então, tudo isso são exemplos de ameaças, obviamente que levando em conta o modelo do negócio, o que é que a empresa está oferecendo para o consumidor. Certo? Vanessa, tu que chegou há pouco aí na turma, tá tranquilo? Tá conseguindo acompanhar? Beleza, então. O pessoal já, embora a gente acabou tendo poucos encontros aí, essa é a nossa terceira aula, mas o pessoal aos pouquinhos já começou a pegar o jeito e entendeu que o professor começa a falar e vai. Bom, vamos adiante. Aqui, ó, esse é o esquema que eu quero muito que vocês abram a cabeça de vocês. Imaginem a cena, tá? Abram a cabeça de vocês da forma como imaginarem. Peguem esse slide e coloquem dentro da cabecinha de vocês e depois vocês fecham ela. Porque vai fazer muito sentido, não só para o nosso componente, que é marketing, mas também para os demais e principalmente para nós. Sabe por quê? Porque a atividade que eu proponho aqui quando a gente trabalha em matriz SWOT, ela pode e é muito aplicada na área de gestão de pessoas. Tá? Lá na supervisão, no escritório que eu trabalho, nós temos uma consultoria, a gente trabalha junto com a Intelecto Gestão de Pessoas, provavelmente vocês já devem ter ouvido falar, né? E nós realizamos os nossos processos seletivos de várias formas, né? Então, a gente aplica testagem, a gente aplica alguns métodos, algumas estratégias bem bacanas para a gente poder enxergar algumas coisas no perfil dos candidatos e, consequentemente, acabar retendo a melhor pessoa tecnicamente e também a nível de perfil.
E uma das coisas que nós passamos a trabalhar recentemente é justamente a aplicação da matriz SWOT, dessa ferramenta aqui, que é uma ferramenta originada dos meus assessores aqui. Então, por sugestão, só fazendo um parênteses, por sugestão do Bruno, eu estendi a cortina aqui para ficar o fundo branco. E reforço para vocês, tá, pessoal? Caso vocês tenham alguma sugestão, alguma crítica, me falem, não fiquem com vergonha de falar, tá? Daí a gente vai adaptando e vai melhorando, certo? Voltando. Nós passamos a aplicar essa ferramenta aqui, que é uma ferramenta originalmente da área de marketing, né, que se originou no marketing, mas consequentemente nós conseguimos aplicar ela na área de gestão de pessoas num processo seletivo. Então isso é muito interessante, isso é muito bacana. E o que eu quero fazer com vocês é justamente essa reflexão. A gente vai trabalhar essa ferramenta aqui, mas a atividade que a gente vai propor vai ser desenvolver essa ferramenta, aplicar essa ferramenta, tanto numa empresa, ou também a gente pode aplicar em nós como colaboradores, como trabalhadores, né? Porque a gente vai identificar esses aspectos que nós vimos, né? Quais são as nossas forças, quais são as nossas fraquezas, o que eu tenho de oportunidade e ameaça aí fora. Então, vai ser muito legal, tá? Bom, vamos lá. Tem 2 nomezinhos essa ferramenta aqui que vai acompanhar vocês por um longo período. Ela é mais conhecida por matriz SWOT, né? Ou também vocês vão encontrar nos materiais de marketing, da área de administração, até propriamente a parte de gestão de pessoas, vocês vão encontrar com matriz fofa, né? Então é um nomezinho fofo para matriz fofa, mas ela é um esquema bem simples que mostra tudo isso que a gente falou até aqui, tá? Vamos lá. Ferramenta que permite uma análise dos ambientes de uma forma prática e de fácil entendimento. E aí, eu trouxe... Opa, peraí que disparou. Eu trouxe um exemplo para vocês, que é o meu exemplo, lá da supervisão. Mas antes disso, eu vou tentar fazer com vocês a mesma analogia que eu faço em aula, tá? Que é o desenho no quadro da célula. Vamos lá, vai ser difícil. Pensem o seguinte, tá? Quem é capaz de evidenciar, ou de levantar, ou mostrar, ou até mesmo... como é que eu posso dizer? Quem é a única pessoa exclusivamente que pode dizer quais são as forças que ela tem? Somos nós, né? Vamos analisar a gente como pessoa. Eu sei das minhas forças, eu faço o levantamento das minhas forças. Consequentemente, eu faço o levantamento das minhas fraquezas, certo? Então, o que eu quero que vocês guardem é o seguinte. Quando nós falarmos força e fraqueza, automaticamente a gente está falando do ambiente interno, ou seja, daquele que é necessário tomar a decisão, seja a pessoa ou a empresa. A única pessoa que pode modificar isso são esses agentes, certo? Diferentemente do ambiente externo, tá? E o desenho da célula é o seguinte. Imaginem uma célula, tá? E eu não sei se vocês eram bons na matéria de biologia, mas imaginem o desenho de uma célula, certo? Dentro dessa célula, a gente tem o núcleo, e a gente tem todos os nutrientes e as características de uma célula, tá? Mas eu não quero que vocês façam toda essa analogia. Vamos bem simplesinho, tá? A gente tem uma célula com um núcleo. Vamos supor que essa célula seja uma empresa. Tá? A gente vai dar um nome para essa célula de empresa Covid-19. Vamos usar o exemplo do coronavírus. Tá? A Covid-19, que é uma célula, e automaticamente a gente está usando ela como exemplo de uma empresa, ela é responsável unicamente por tudo que acontece aqui dentro, né?
seja pela alimentação, pela troca de nutrientes, pela respiração. Ou seja, é o ambiente interno dessa célula que é capaz de modificar ele, de tomar as decisões, né? Ou seja, automaticamente ela vai entender quais são as forças e quais são as fraquezas, certo? Tá fazendo sentido? No quadro fica melhor, tá? Mas olha só, este aqui é o ambiente interno, tá? Da empresa Covid-19. Então, ela sabe que quais são os pontos fortes, daqui a pouco o atendimento é um ponto forte, ela trabalha com pessoas qualificadas, ela tem um planejamento estratégico que foi feito de forma consolidada, que funciona, né? Agora, ela não leva em consideração o fator externo, ou seja, as demais células que estão aqui em volta, né? E esse ambiente aqui, a gente vai dar o nome de ambiente externo, tá? E nesse ambiente externo aqui, a gente tem as oportunidades e as ameaças. E aí, cabe à Covid-19 analisar esse ambiente externo aqui e entender o que são oportunidades e o que são ameaças. Mas vai depender dela, por exemplo, uma crise econômica que a gente viu que é um exemplo de ambiente externo, ou seja, o empresário, o dono dessa empresa da Covid-19 vai poder chegar para o mercado e vai dizer, pessoal, olha só, eu não posso passar por uma crise econômica agora, então eu preciso que vocês continuem comprando no meu produto, porque senão meu volume de vendas vai cair e, consequentemente, eu vou ter que daqui a pouco desligar algum colaborador, enfim. Ele tem esse poder de modificar o ambiente externo? Não, ele não tem esse poder. Então, basicamente, a diferença entre ambiente externo e o ambiente interno é isso. Ambiente interno, a pessoa ou a empresa pode modificar a qualquer momento, porque depende única e exclusivamente dela. Agora, o ambiente externo, não. O ambiente externo, ela está à mercê. Ela está à mercê de uma crise econômica, ela está à mercê de uma crise do coronavírus, ela está à mercê de uma queda do volume de vendas e, consequentemente, ela vai acabar passando por isso. Mas cabe a ela, sim, tomar a decisão de fazer um planejamento estratégico bem feito, né? Tomar as melhores decisões, trabalhar com pessoas qualificadas, estruturar os processos, comunicar a marca, o produto ou o serviço de forma clara. E, consequentemente, quando ela for atingida por esse ambiente externo, seja ele qual for, ela vai conseguir se manter firme. Ela vai conseguir passar por esse período de uma forma mais tranquila. Diferentemente de uma concorrente, né? Uma célula que levou em conta o fato de que o produto dela era o melhor e ela acabou subindo no salto porque ela imaginou que nunca um fator externo poderia influenciar no volume de vendas ou poderia influenciar daqui a pouco dela ter que desligar algum colaborador, ou ela se apegou demais à marca, que a marca dela era a melhor do mercado. E o que vai acontecer com esse concorrente? Ele tomou a decisão de pensar dessa forma. Ele tomou a decisão de fazer a análise de cenário dessa forma, de achar que o ambiente externo era algo distante, de achar que coronavírus era algo totalmente distante, né? De achar que a alta do dólar não ia influenciar no volume de vendas dela. Quem é que tomou essa decisão de pensar dessa forma? Foi ela. Foi o planejamento que ela fez. Foi a análise ambiental que ela fez. Agora, o ambiente externo está aqui fora. Ela vai passar por ele. E se ela não estiver preparada para passar por ele, o que vai acontecer? Ela vai ter maiores dificuldades do que a Covid-19, que é esse exemplo da empresa que eu dei para vocês, que ela se preparou, ela se estruturou, ela estava antenada no que estava acontecendo no mercado, ela sabia que daqui a pouco esse coronavírus poderia vir para o Brasil e ia acabar influenciando no volume de vendas. Ela entende que o produto dela é muito bom e tem qualidade, mas ela sabe, ela tem consciência que ela não pode se apegar apenas a isso, porque daqui a pouco vem um concorrente com um produto muito mais tecnológico, muito melhor, e vai fazer com que esse produto, que até então era o melhor, era o principal do mercado, simplesmente acabe caindo na decisão de compra do cliente, na decisão de compra do consumidor.
Então, conseguem entender essa analogia de que a empresa que tomou as melhores decisões, de que entendeu o ambiente interno dela, de que sabia quais eram as forças e o que ela precisava realmente melhorar e, consequentemente, entender o que estava acontecendo aqui nesse emaranhado de coisa do ambiente externo, ela conseguiu suportar de uma forma melhor, mais tranquila. Exatamente, ela tem uma adaptabilidade melhor. Não tô, eu não estou dizendo aqui que ela vai que ela não vai sentir. Não, ela vai sentir. Só que ela vai sentir e ela vai estar estruturada para isso, porque ela se planejou, ela sabia que isso poderia acontecer. Agora, esse nosso segundo exemplo aqui, esse pobre bicho, esse coitado aqui, ele provavelmente vai ter maiores dificuldades. Daqui a pouco ele vai ter que fazer o encerramento das atividades, né? Porque ele não vai ter fluxo de caixa, ele não vai conseguir manter os colaboradores, a linha de produção vai parar. E percebam, era tão simples, né? Parece algo tão simples, mas era tão necessário realizar a análise ambiental, entender quais eram as forças e fraquezas, o que ele precisava melhorar e compreender o ambiente externo que ele estava situado, né? Ser humilde, porque aqui a gente precisa ser humilde. O teu produto pode ser o melhor do mercado, mas daqui a pouco pode vir um concorrente e simplesmente passar por cima. E percebam que aqui no exemplo, né? Aqui no exemplo eu coloquei novos concorrentes como sendo uma ameaça. Porque para este modelo de negócio aqui, para este exemplo, novos concorrentes pode ser uma ameaça, né? Porque ele se apegou demais de que o produto dele é o melhor e que ninguém vai bater esse produto, né? Agora, diferentemente para este negócio aqui, para essa empresa que eu dei o exemplo, que ela é bem estruturada, é bem resolvida, daqui a pouco novos concorrentes pode deixar de ser uma ameaça e ser uma oportunidade. Porque daqui a pouco é nesse novo concorrente que ela pode fechar uma nova parceria, né? Que ela pode pensar algo diferente que daqui a pouco ela não teria pensado. Ela pode fechar uma aliança comercial. Ela pode, a partir dali, ter uma nova rede de contatos, entende? Então, mas ela era bem resolvida, ela sabia quais eram os pontos fortes, quais eram os pontos fracos, entendeu que o concorrente vai acontecer, vai surgir, né? Imaginem que fácil que seria, né? Eu vou abrir uma padaria, tá? Padaria do Zezinho. Aí eu montei a minha padaria no bairro, que não tem nenhum outro concorrente em volta. O meu produto é bom, todo mundo elogiando, o meu preço está acessível. E daqui a pouco, o Rodrigo, colega de vocês, acaba optando por abrir também uma padaria no mesmo bairro, né? Imaginem que fácil que seria se eu chegasse pro Rodrigo e falasse: Rodrigo, não, né, cara, tu vai avacalhar o meu negócio. Eu tô aqui há tanto tempo. Tu não pode vir simplesmente abrir um negócio aqui semelhante ao meu, né? Ou seja, ser meu concorrente. Tu não pode fazer isso, né? E aí o Rodrigo simplesmente olha para mim e diz: então tá, professor, beleza. Pode deixar, eu vou abrir em outro lugar só para não prejudicar o teu negócio. É assim que acontece? Não, não é assim. Porque concorrente existe e não depende da empresa, né? Não depende da empresa chegar para o concorrente e simplesmente falar que não é para ele se estabelecer naquele local. Vai acontecer, não depende dela. Agora, se a minha padaria, a padaria do Zezinho, é uma empresa boa, que tem nome, que eu consegui criar um vínculo com os meus clientes, consegui criar um relacionamento bacana, eu ofereço produtos de qualidade, eu tenho benefícios para oferecer para o meu cliente percebe um valor agregado muito grande na experiência de consumo desses meus produtos, concorrente para mim não vai ser uma ameaça, muito pelo contrário. Vai ser uma oportunidade, porque daqui a pouco o pão que o Rodrigo vai fazer nessa padaria que ele vai abrir no mesmo bairro que eu, não vai ser bom o suficiente para bater o meu. E aí os meus clientes que vão consumir desse produto para entender se era bom, porque lembra que eu falei para vocês que o cliente hoje em dia ele não é tão fiel, né? Então o cliente ele vai acabar comprando do pãozinho do Rodrigo.
mas daqui a pouco ele vai ter uma experiência que não vai ser semelhante à minha. E ele vai chegar para mim e vai dizer: Jackson, olha só, bah, eu fui no concorrente, acabei comprando lá e, cara, teu produto é o melhor. Continua fazendo isso porque assim, ó, teu produto é o melhor. Então, automaticamente, esse concorrente, que eu poderia simplesmente enxergar como uma ameaça, eu enxergo também como uma oportunidade, entende? Porque eu estou consolidando que o meu negócio ele está realmente tendo o resultado que eu esperava. Só que seria muito difícil eu tomar todo esse entendimento se eu não conhecesse das minhas forças, das minhas fraquezas, não entendesse que poderia chegar um concorrente, entende? Tá fazendo sentido? Tá ficando claro? Peguei uma primeira aqui e me fui. Subi a serra deitada. Por favor. Claro, por favor. Tu vê só, é um baita exemplo. É um baita exemplo, por quê? Porque esse entendeu quais eram as forças, né? Esse conseguiu compreender de que, poxa, o concorrente pode vir, mas eu tô forte o suficiente, eu vou conseguir me manter, né? Embora talvez nesse processo eu vá perder alguns clientes, óbvio, né? Essa é a lei natural. Mas, consequentemente, a parcela de mercado dele, a participação de mercado, ele não vai perder, porque ele sabe das forças, ele sabe o que ele precisa melhorar, né? Então isso é uma roda que fica girando sempre, mas ele não conseguiria entender tudo isso se ele não levasse em conta a análise de cenário, né? Compreender primeiramente o teu ambiente interno para entender do teu ambiente externo. Outro exemplo para vocês. Até pouco tempo atrás, Santa Maria tinha apenas um shopping, né? E eu gosto de dizer um shopping porque o Santa Maria Shopping a gente até não acaba não caracterizando ele como um shopping realmente, né? Ele é mais um centro comercial. Então, até pouco tempo atrás, Santa Maria tinha apenas o Royal, né? Então, uma cidade a nível Santa Maria, apenas com um shopping do tamanho do Royal, enfim. E o Royal era o top do mercado, né? Ah, vamos no shopping, vamos no Royal. Era o único que tinha, era o que nos restava. Então, automaticamente eles poderiam tomar, e eles tomavam algumas estratégias, seja de precificação, seja de atendimento, que eram exclusivas deles, e automaticamente eles acabaram entrando numa zona de conforto, né? E aí, de uma hora para outra, surgiu a notícia de que iria vir um grande shopping para cá, para Santa Maria, que ia fazer concorrência com o Royal, uma rede que é da região metropolitana, né? Então, que é o Praça Nova, que provavelmente todos vocês conheçam. E o que aconteceu? De uma hora para outra, o cenário pro Royal modificou, né? Porque até então ele era líder de mercado. Era só ele ali e mais ninguém, né? Porque o Santa Maria acabava não concorrendo com o Royal. Automaticamente, vocês lembram que logo na semana que veio toda essa função do Praça Nova, enfim, e por um bom período, o Royal começou a entender que, opa, pera um pouquinho, eu não tinha concorrente, agora eu tenho concorrente. Então a forma que eu vou me posicionar, a forma que eu vou me planejar, a forma que eu vou tomar as minhas decisões dentro do meu ambiente interno, conhecendo as minhas forças e fraquezas, eu preciso mudar, né? Até por conta de que o ambiente externo, as oportunidades e ameaças estão aqui. Então eu vou precisar mudar. Então aí o que aconteceu?
A gente começou a ver mais seguido promoções até no cinema, eles reduziram o preço em muita coisa. O cinema do Royal era o único que tinha na cidade, né? Então, automaticamente, a concorrência veio e não coube ao gestor do Royal chegar pro grupo do Praça Nova e falar: cara, não, só um pouquinho. Santa Maria não. Santa Maria eu sou líder no mercado. Não. Querem ir de repente para uma Caçapava, São Cepé, né? Tupaceretã, beleza, mas aqui Santa Maria não. Eles não conseguem fazer isso porque o ambiente externo não depende da empresa. Vai. Sim, porque o ambiente externo independe da decisão interna da empresa, ou seja, vai acontecer. Então a única coisa que eles puderam realizar naquele momento foi só um pouquinho. Agora a gente vai ter que mudar a nossa mentalidade. Até então nós éramos o único shopping de Santa Maria, a gente era líder no mercado. A partir de agora a gente vai ter que pensar que tem um novo concorrente e que a gente vai ter que fazer algumas estratégias diferenciadas. Então, é muito importante tudo isso, gente. É muito claro a importância de realizar uma análise de cenário, né? Seja uma análise de uma padaria, como o exemplo que eu falei, ou do mercado, como a Vanessa contribuiu, ou do shopping, enfim. Seja qual for o modelo de negócio, é importante fazer isso. Porque a partir do momento que tu faz isso, essa análise de cenário, tu tem conteúdo, tu tem condições de tomar estratégia, de tomar a decisão de dizer, tá, eu tenho isso aqui nas minhas mãos, o que é que eu posso fazer? Né? Ou seja, não vai dar tiro no escuro, tu tem as informações e daí tu vai fazer o uso da forma mais correta. Tranquilo até aqui? Beleza. Feito isso, eu trouxe para vocês, e agora vai começar a ficar mais claro caso tenha alguém com dúvida. Eu trouxe para vocês a análise ambiental da supervisão contabilidade, que para quem ainda não sabe é o escritório ao qual eu trabalho. Né? Nós somos uma empresa contábil, eu vou usar muitos exemplos de lá. Né? E eu fiz essa análise de cenário e eu trouxe para vocês. E eu gosto muito de passar nas aulas. Olha só, do lado esquerdo, tá, a gente sempre vai levantar o nosso ambiente interno. E o que é ambiente interno? É aquele que depende da empresa, que depende de mim como pessoa, né? Que a única pessoa que consegue fazer alguma modificação, mudar ele, é a empresa, né? Então, o ambiente interno vai ser sempre o lado esquerdo, e aí quando nós falarmos em ambiente interno, a gente vai ver as nossas forças e as nossas fraquezas, tá? Consequentemente, do lado direito, a gente vai sempre falar do ambiente externo, aquele que não depende de mim, que vai acontecer por vários outros fatores que eu não vou conseguir chegar e falar, eu não posso passar por isso, ou eu não quero passar por isso. Vai acontecer, né? E aqui nesse ambiente externo, a gente vai levantar as nossas oportunidades e as nossas ameaças, tá? E aqui no exemplo da supervisão, que eu trouxe como força para vocês, o primeiro item é a credibilidade. Tá? Por que credibilidade? Porque a gente está no mercado há mais de 40 anos. Se nós estamos no mercado há mais de 40 anos, significa de que alguma coisa deu certo, né? Que a gente faz o nosso serviço da forma correta. Quem é que faz esse serviço? Quem é que mantém essa credibilidade? Quem é que se esforça para manter essa credibilidade? A empresa, né? A supervisão. Então, se é a supervisão, eu estou falando de ambiente interno, tá? Aí, se eu estou falando de ambiente interno, eu já sei que é força ou fraqueza. Aqui eu estou colocando credibilidade como força, tá? Beleza. Segundo ponto, experiência. Porque a partir do momento que tu está há 40 anos no mercado, também tu consegue entregar experiência para o teu cliente. Né? O cliente entende e percebe que tu tem experiência, né? Que tu sabe daquilo que tu está falando, né? O que tu está oferecendo para ele.
Então, consequentemente, a experiência, ela também é uma força. E aqui eu estou falando de experiência por tempo de trabalho, tá? Pelo fato do tempo que nós estamos no mercado. E não é experiência de consumo, tá? Instalações e pessoal, porque nós somos uma das maiores empresas contábeis aqui de Santa Maria, a gente tem 50 colaboradores, né? Então, isso são forças, depende de quem manter essa estrutura, né? Depende de quem montar essa equipe e manter essa equipe engajada, trabalhando para que tudo ocorra da forma como foi planejado. Depende da empresa. Daqui a pouco ela pode também optar por fazer alguns manejos, alguns ajustes e acabar desligando alguém, mas depende da empresa. Não é o concorrente que vai vir e vai falar quantas pessoas tu tem que ter para desenvolver o teu serviço, né? Depende da empresa. Então nós colocamos como força. Poderia ser uma fraqueza? Poderia, né? Porque daqui a pouco o meu volume de trabalho ele é tão grande que a minha estrutura, a minha equipe, ela não está dando conta. Ou seja, eu entendo que a minha equipe, né, o meu pessoal, é uma fraqueza, ou seja, eu preciso melhorá-los. Eu vou precisar criar um processo seletivo, eu vou precisar contratar pessoas, porque o volume de trabalho está muito grande. Quem é que vai dizer isso? Quem é que vai enxergar isso? A empresa, ambiente interno. Não é o concorrente que vai vir e vai falar, cara, tu tá trabalhando demais. Se eu fosse tu, eu contratava mais alguém para o teu departamento de pessoal, né? Então, é a empresa que vai enxergar esse cenário, certo? Da mesma forma que conhecimento contábil, que também é uma coisa que acaba acontecendo pela nossa credibilidade, pelo período que nós estamos no mercado. Ah, professor, mas da forma que tu está falando, a empresa é maravilhosa. É muito boa, mas nós também entendemos que nós temos fraquezas. E por isso que eu falei para vocês, toda e qualquer empresa vai ter pontos de atenção, pontos de melhoria, né? Nós, pessoas, nós sempre vamos ter pontos de melhoria, pontos de atenção que a gente vai precisar desenvolver, certo? E aqui nesse exemplo, eu trouxe para vocês o primeiro, que é processos, tá? E vocês vão trabalhar processos bastante. E aqui, nesse sentido, eu trouxe, por exemplo, a entrega de documentos. Esse processo de entrega de documentos ainda não está acontecendo da forma correta, da forma como a gente estipulava, da forma como a gente esperava. Ou seja, hoje o cliente ele vai levar um documento, ele entrega na recepção, mas é para a pessoa X lá do departamento tal. Esse documento, muitas vezes, ele acaba se perdendo no meio do caminho, né? Ou seja, nós não temos um processo definido para isso. Depende de quem modificar isso. O concorrente vai chegar e vai falar para mim, cara, olha só, eu vi que talvez esse teu processo aqui de entrega de documentos não está acontecendo da melhor forma. Se eu fosse tu, eu mudava, né? Ele vai chegar e vai falar isso? Não, né? Depende de nós, depende da empresa. Mas primeiro ela tem que enxergar isso como uma fraqueza. Ela não pode subir nos tamancos e achar que ela é boa em tudo e que aquilo ali é uma coisinha tão pequenininha que não vai influenciar na entrega do cliente, né? Na experiência do cliente lá no final. Vai sim. Porque daqui a pouco é um documento importante de uma contratação que o cliente fez, né, e que ele está esperando o retorno da contabilidade, e a contabilidade simplesmente sentou na graxa, comeu o papel, enfiou o papel, sabe Deus onde, né? Então, é um processo que sim, pode ter uma influência lá na entrega, na experiência do cliente, mas que se nós fôssemos uma empresa que simplesmente tivesse pouco se lixando ou se apegasse ao nosso serviço, dizendo que era o melhor de Santa Maria, e enxergasse isso como um pedacinho um grãozinho de areia que não fosse influenciar em tudo, provavelmente a gente ia acabar tendo problema. É um ponto de atenção que a gente precisa sim desenvolver, e aí quando tu tem esse panorama, tu consegue entender e tentar desenvolver alguma estratégia para melhorar ele. Tá tranquilo? Tá, beleza. Bom, eu não tinha visto a hora, vamos dar uma corridinha aqui. Outro exemplo, organograma definido. Hoje nós não temos um plano de cargos e salários, só que nós entendemos que isso é uma necessidade, seja por conta do mercado, por fatores externos, né? Existem empresas que já desenvolveram,
E como a gente sabe que pessoas é um dos fatores que precisam ser levado em conta na hora de tomar decisão, lembra? Fazendo o gancho lá da nossa última aula. Eu preciso desenvolver um plano de cargos e salários para que as pessoas enxerguem. Eu estou entrando hoje, o que é que eu preciso fazer para atingir determinado objetivo? Subir de nível, subir o meu salário, seja lá o que for. Depende de quem fazer isso, desenvolver isso, estruturar isso. Depende da empresa. Né? Se depende da empresa, é ambiente interno. E nós enxergamos como fraqueza. Percebam, de novo, que sempre antes de entrar nesse aspecto aqui, é preciso entender do negócio. Entender o que é que tu está trabalhando, qual é o segmento, quem é o teu cliente. Então tem que ter esse cuidado. Daqui a pouco a gente está falando de um outro negócio que talvez tenha um organograma definido, tenha uma definição disso que eu acabei de falar, e é muito bem feito. Daqui a pouco ele deixa de ser uma fraqueza e é uma força, entende? Então é preciso tomar esse cuidado. Qual é o negócio? Aqui, esse exemplo que eu estou dando para vocês é um negócio que eu tenho propriedade para falar, que é a supervisão, certo? Consequentemente, agora olhando para o lado direito, nossa, eu estou gritando mais do que o normal. Vamos lá. Olhando para o lado direito, a gente tem as oportunidades e ameaças do ambiente externo. E ambiente externo, guardem na memória, pelo amor do Pai Eterno, ambiente externo não depende da empresa, vai acontecer de qualquer forma. Tá? Cabe a ela se estruturar, se planejar para conseguir percorrer esse processo de uma forma que seja menos danosa, menos dolorida, menos sofrida. Tá? Como oportunidades, eu coloquei o seguinte: tecnologias, porque as tecnologias elas são do ambiente externo, elas estão aí, estão acontecendo. Não vai nossa supervisão chegar para a tecnologia e falar, cara, só um pouquinho, o modelo de fazer contabilidade até pouco tempo atrás era totalmente diferente, então vai com calma, né? Nós não temos esse poder. A tecnologia existe cada vez mais avançada. Daqui a pouco a gente vai ter vários processos que vão se tornar automáticos, né? Levando em consideração o nosso negócio. Que se eu não levar isso em consideração, eu posso ficar para trás, né? Porque daqui a pouco vai ter um concorrente que vai entender que isso pode ser uma oportunidade, entende? Então, nós, supervisão, nós entendemos que tecnologia é sim uma oportunidade, porque a gente consegue trabalhar de forma dinâmica, entregando uma contabilidade através de um portal para o cliente, né? A gente tem um aplicativo que o cliente pode acessar e consultar a contabilidade online. Então, a gente faz sim uso das tecnologias. Eu poderia simplesmente optar por não utilizar? Poderia, né? E tecnologia vai existir de qualquer forma, né? E cabe a mim, como empresa, enxergar elas como uma oportunidade ou como uma ameaça. Da mesma forma, gente, que provavelmente tenham muitos escritórios contábeis, não só aqui em Santa Maria, né? Que são escritórios com síndrome de Gabriela, que é aquela estrutura que se abraça no modelo de negócio, que se abraça no serviço e diz, eu não tenho que mudar, porque eu sempre fiz dessa forma e sempre deu certo, né? Daqui a pouco a gente está analisando esse tipo de negócio que tem esse pensamento fechado, né, dentro da caixinha, que vai enxergar a tecnologia como uma ameaça, né? Então, conseguem entender a importância de primeiro saber qual é o negócio que eu estou analisando o ambiente, para aí sim conseguir identificar essas características aqui dentro da nossa matriz SWOT, certo? Qualificação eu também coloquei como uma das oportunidades, porque a gente entende que a qualificação ela está aí, ela existe, né? Os concorrentes estão buscando a todo momento e nós também entendemos que é necessário, porque a gente quer trabalhar com as melhores pessoas e para isso a gente precisa buscar essas pessoas, mas principalmente desenvolver elas, né? Através de qualificação. Então, qualificação é um exemplo de oportunidade do ambiente externo, porque acontece. Eu aplico,
mas eu não consigo fazer com que ele não exista, entenda? Então, basicamente, a diferença entre ambiente interno e externo é esse. Existe, eu posso aplicar, mas eu não posso fazer com que ele não aconteça, tá? Por que eu botei tributação como oportunidade? Porque daqui a pouco pode ser que saia uma medida provisória ou façam uma reforma na economia, na parte tributária, enfim, seja lá o que for, e surja um novo tributo, né? E, consequentemente, as empresas precisam de escritórios de contabilidade. Vocês vão trabalhar com isso. Então, provavelmente, esse novo tributo que surgiu seja uma oportunidade de negócio. Então, eu vou buscar entender, eu vou me qualificar para fazer com que isso seja uma força para que eu possa oferecer para os meus clientes. Entende? Agora, analisando também no ambiente externo, mas por fim, as ameaças. O que seria jeitinho? Vocês sabem que brasileiro é uma das raças mais, né, que precisava ser estudado pela NASA. Exatamente, isso aí, jeitinho brasileiro, que é aquela questão de buscar sempre pagar o menor imposto, buscar sempre uma brecha na lei, buscar uma tributação menor, buscar alguma forma de se beneficiar e mesmo que isso acabe tendo um reflexo ali na frente, seja na economia, enfim, seja lá o que for. Tá? Então, existem clientes, e a gente precisa ter noção disso, porque nós trabalhamos com vários tipos de clientes, e existem clientes que são uma ilha, né? Que são aqueles exemplos de síndrome de Gabriela, que pensam daquele jeito, que sempre fizeram daquela forma, que querem tirar vantagem de alguma forma. E, consequentemente, daqui a pouco ele vai querer e vai solicitar para que a gente opte por realizar uma tributação menor para ele, realizar algum levantamento que ele consiga escapar de algum tributo ou pagar menos, né? Então, consequentemente, vai ter aquele cliente que vai pedir para a gente dar um jeitinho, né, de pagar menos. E aí a importância de analisar o ambiente, mas saber qual que é a empresa que tu está analisando. Nós entendemos que isso para nós é uma ameaça. Por quê? Porque nós não fizemos isso. A gente opta, depende de nós fazer isso ou não, tá? Mas nós optamos por não realizar o jeitinho brasileiro. Porque daqui a pouco isso pode ter um reflexo que vai acabar ferrando, vai acabar fazendo com que o escritório contábil sente na graxa. Então, é a opção nossa não aplicar. Mas o jeitinho brasileiro tá aqui, ó. Ele tá rondando, é como se fosse o capetinha. O capetinha tá aqui, ó. Mas cabe à empresa tomar a decisão de aplicar ele ou não. E o porquê que nós entendemos como uma ameaça? Porque, consequentemente, nós não optando por fazer, por não realizar o jeitinho brasileiro, automaticamente esse cliente vai buscar escritórios contábeis que realmente façam isso. Então, daqui a pouco a gente vai acabar perdendo um cliente, entende? E esse cliente pode ser um cliente grande, né? Pode ser um supermercado que paga um honorário bem alto. Então, isso para nós é uma ameaça, entende? Queda no faturamento do cliente. E aí, outro exemplo lá do escritório. Hoje, por exemplo, eu acabei de dar um encerramento em um CNPJ, fiz a baixa do CNPJ. Então, levando em conta todo o cenário que a gente está vivendo, queda de faturamento, né, as empresas fechadas e não conseguindo trabalhar, e, consequentemente, não tendo uma forma de se manter economicamente, financeiramente, enfim. Se a queda do faturamento do cliente acontece, ele vai precisar reduzir custos, né? E a gente sabe que tem muitos clientes que enxergam a contabilidade como um custo. E, consequentemente, daqui a pouco ele vai procurar um outro escritório contábil que ele vai pagar um honorário muito menor, né? E a gente vai acabar perdendo esse cliente. Então, queda no faturamento do cliente, para nós, a gente enxerga como uma ameaça. E o porquê que eu coloquei tributação? Percebam que tem tributação tanto como oportunidade, mas também como ameaça. Por quê?
Porque da mesma forma como pode surgir um novo tributo e daqui a pouco isso ser uma oportunidade para nós, simplesmente pode deixar de existir um imposto que já exista, né? Daqui a pouco o Simples Nacional ele é totalmente modificado, que é um modelo de tributação que vocês vão trabalhar lá no empreendedorismo. Daqui a pouco o Simples Nacional é totalmente modificado e aquela estrutura que eu tinha para poder atender um cliente do Simples Nacional não vai se fazer mais necessária. Né? Ou daqui a pouco o cliente vai pedir para mim, ó, eu não estou te dando tanto trabalho assim, porque tu não precisa mais calcular aquele imposto. Então, daqui a pouco a gente pode reduzir o honorário, entende? E isso nós enxergamos como uma ameaça. Mas olha só, eu só consigo elencar tudo isso aqui que eu falei se eu sei qual que é o negócio, se eu sei o que eu estou oferecendo, se eu sei quem são meus clientes, porque eu falei para vocês que a gente tem vários tipos, né? Então, se eu não tenho conhecimento disso, gente, pelo amor de Deus, de que forma que eu vou me manter no negócio? De que forma eu vou pensar em posicionamento de marketing se eu não sei que credibilidade é a minha força, né? Se eu não sei que processos é a minha fraqueza. Daqui a pouco eu posso criar uma campanha de marketing linda, maravilhosa, dizendo: tragam a sua contabilidade para nós. Aqui nunca iremos perder um documento. Mas daqui a pouco um processo de entrada de documento de cliente pode acabar fazendo com que isso tenha um reflexo muito, muito errado lá na frente e acabe com que eu perca esse cliente que eu acabei de conquistar. Certo? Fez sentido? Fez um sentido melhor agora? Alguém quer comentar alguma coisa? Quer sair gritando? É, mandar o professor parar? Sim, exatamente. E é isso que eu queria que vocês enxergassem, tá? Por quê? Porque como depende do modelo de negócio, daqui a pouco eu posso ter um item aqui, vou dar o exemplo da tributação, que ela pode ser tanto força quanto ameaça, quanto oportunidade quanto ameaça, entende? Ela pode flutuar nos quatro cenários. Mas isso eu só vou conseguir realmente enxergar se eu sei qual que é o negócio, né? Exemplo, tributação até não se encaixa muito na força e na fraqueza. Mas vamos pegar ali, ó, qualificação, tá? Qualificação eu coloquei como um exemplo lá da oportunidade, que é o ambiente externo. Mas automaticamente, como eu tenho pessoas qualificadas trabalhando na minha empresa, e eu só tenho porque eu optei por ter essas pessoas, qualificação é uma força, entende? Então eu já trouxe ela lá da oportunidade e trouxe para as forças. Agora, daqui a pouco eu tenho essas equipes qualificadas, mas uma delas ela não é tão qualificada quanto as demais, né? Daqui a pouco é a equipe do comercial, né? Ou daqui a pouco é a equipe de vendas, enfim. E eu entendo que isso é um ponto de atenção. Então eu preciso fazer o quê? Eu preciso qualificar essa equipe. Eu preciso dar condições para que elas também atinjam o mesmo patamar das demais. Entende? Então daqui a pouco, qualificação ela também pode vir para minha fraqueza. Entende? Então, tudo depende da análise que tu está criando, da situação que tu está colocando na matriz SWOT, mas principalmente do negócio que tu está analisando. Certo? Sim, também pode ser um baita exemplo. Né? Mas automaticamente tu é um negócio que pensa o seguinte, ó, tá, eu vou ter que pagar um pouco mais para manter uma pessoa qualificada na minha equipe, certo? Mas eu vejo que isso não é um custo, isso é um investimento, né? Então automaticamente o investimento ele vem para força e não para fraqueza, entende? É um pouco nebuloso, mas principalmente, gente, só vai fazer sentido quando tu pegar o modelo de negócio e tu souber desse modelo para tu poder aplicar a matriz SWOT. Porque senão não faz sentido tu simplesmente pegar alguns itens e largar ali, entende? Quando vocês forem fazer essa atividade, porque vocês vão fazer, vai ficar mais claro. E daí a gente vai construir ela junto. Vocês vão ter mais tempo, eu vou dar mais tempo para vocês fazer, que vai ser logo na sequência, tá? Alguém tem mais alguma dúvida? Alguma colaboração? Algum exemplo?
Tranquilo? Deixa eu ver aqui no chat. Franciele, Tuane, tudo certo? Carla, beleza? Vanessa, tudo certo? Júlia. Pois bem. Certo, gente. Vamos encerrar por aqui, então, a aula de hoje. Amanhã, mesmo horário, tá? Vou finalizar aqui a gravação e eu já vou fazer o upload no YouTube. Sabe Deus, vamos torcer para que ele não demore tanto, né? Pode ser que hoje ele esteja de bom humor. E qualquer dúvida, eu fico à disposição de vocês no grupo, tá? Querem me chamar no privado, podem me chamar. Querem fazer qualquer tipo de construção, de reclamação, fiquem bem à vontade, tá? E eu reforço, tudo que vocês puderem trazer para a gente de contribuição, de exemplos, daqui a pouco de dizer, professor, o senhor poderia ter dito tal coisa, ou poderia ter trazido um outro exemplo. Me falem, me tragam isso, porque daí a gente consegue inserir na próxima aula, tá? Fiquem bem à vontade. E só para finalizar, tá? Um breve resumo sobre a nossa atividade da caneta. Por que eu falei para vocês que eu estou muito orgulhoso? Quando a Roberta falou para mim, e eu lembro até hoje do primeiro contato que eu fiz com a Roberta, para que vocês fossem assistir a minha turma anterior, a 44, na apresentação daquele trabalho, eu lembro que a Roberta falou, eles estão iniciando, né? Então é uma turma nova, eu não consegui entender qual é a bagagem que eles têm, que eles estão trazendo, quais são qual é o conhecimento que eles já tiveram. Então a gente vai ter que trabalhar muito bem com eles. Então por isso que eu precisei adaptar um pouquinho o início das minhas aulas, fazer todo esse apanhado inicial da parte da administração. Então eu confesso para vocês que eu estava um pouquinho preocupado, tá? Preocupado não no sentido de que vocês não fossem capazes, muito pelo contrário, pelo amor de Deus, não é isso, tá? Mas preocupado de que talvez a dinâmica que a gente fosse ter nas aulas eu precisasse ir modulando para que ninguém ficasse para trás, tá? E essa atividade ela serviu, gente, assim, para dizer que vocês são uma turma excelente, excelente a nível de conhecimento, excelente a nível de botar a cara a tapa, de pensar fora da caixa. A gente teve várias, assim, eu me diverti pra caramba vendo o trabalho de vocês, tá? Mostrei para um monte de gente, e isso é muito legal quando a gente identifica esse engajamento e essa força de vocês, essa força de vontade, porque vocês poderiam simplesmente ter mandado um áudio pequenininho dizendo que estavam vendendo uma caneta Bic, né? Mas eu tenho para dizer que ninguém fez isso, né? Até as pessoas que são consideradas tímidas, por vocês mesmos, né? Vocês me disseram que são tímidos, trouxeram algo diferente, foi muito legal, muito legal. A gente vai trabalhar essa atividade lá na frente, quando nós tivermos a parte de vendas, realmente, né? As técnicas de venda, e é muito bacana, tá? Eu estou bem grato por isso, por tá tendo a oportunidade de desenvolver esse conteúdo com vocês, pelo fato de que vocês são uma turma excelente, tá? E eu me coloco inteiramente à disposição, porque eu acho que a construção que a gente vai fazer, ela é muito importante e eu só pude confirmar de que vocês estão no caminho certo e que vai valer muito a pena tudo isso, tá? Espero profundamente que a gente esteja próximo, não sei quando, mas que não demore muito, porque o presencial faz muita falta. Certo? Muito obrigado para vocês todos. E por hoje era isso. Se alguém quiser falar alguma coisinha, estou à disposição. Não, tranquilo, deu para ver perfeitamente. Foi muito legal, assim, as ideias de vocês foi muito genial mesmo. Tá, gente? Muito obrigado por hoje, até amanhã. E conversem com o pessoal, por favor, pessoal que não está participando, para fazer uma forcinha de participar ao vivo. Certo? Boa noite, um abração.